Você sabia que a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência pode ser um divisor de águas para o Brasil? Em meio a um cenário político conturbado, onde a esquerda tem se mostrado cada vez mais prejudicial ao nosso país, a figura de Caiado surge como uma esperança para a direita. E para ajudar no canal, tem o link da nossa loja de camiseta personalizada. Confere lá. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, lança nesta sexta-feira em Salvador a pré-candidatura dele ao Planalto para 2026. O governador se posicionou contra a federação do União Brasil com o Partido Progressista. O analista Pedro Venceslau está em Salvador. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, chegou ontem aqui em Salvador. Hoje teve uma agenda de candidato, visitou a igreja, almoçou com comerciários. Foi recebido por apenas duas lideranças políticas importantes do União Brasil. O prefeito da capital, Bruno Reis, e o deputado federal Mendonça Filho, de Pernambuco. A Semineto, que é o principal fiador político da candidatura, deve estar presente amanhã no ato. Mas há uma expectativa também sobre a presença ou a ausência do presidente nacional do partido, Antônio Rueda. Isso porque tem uma ala do União Brasil que ainda resiste à candidatura de Ronaldo Caiado. Isso porque o União Brasil e o PP estão no processo de federação. A federação é um casamento que dura 4 anos. Eles atuam juntos no Congresso e também na eleição presidencial. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, já deixou claro que é contra a candidatura de Ronaldo Caiado e quer apoiar alguém que tenha o aval de Jair Bolsonaro. Por isso, nas conversas aqui com empresários, o governador goiano se disse contra a formação dessa federação entre União Brasil e progressistas. Amanhã nós vamos ter uma noção de quanto que a candidatura de Ronaldo Caiado tem mesmo apoio para ser aquela primeira candidatura do campo da direita, que na verdade abre já o processo eleitoral de 2026. Em entrevista ao Live CNN, Ronaldo Caiado disse que não precisa de apadrinhamento para disputar eleições e que para a campanha política é necessário fazer prévias. Eu já tenho uma vivência grande em campanhas eleitorais, tá certo? Então essa tese que, olha, precisa ter o apadrinhamento de A, apadrinhamento de B, tá certo? É por isso que eu já saí com antecedência para fazer aquilo que uma campanha precisa, fazer as prévias. Você tem que entender que o candidato não pode ser apenas candidato de bolso de colete e nem candidato da barra da saia de ninguém. O candidato tem que ser aquele que tenha preparo, candidato que tenha independência moral, intelectual, que tenha coragem de realmente assumir uma presidência da República, propor e ter capacidade de fazer reformas, poder realmente fazer com que o Brasil resgate um presidencialismo, que hoje é uma desordem completa. Enquanto isso, na Argentina, o governo de Javier Milei comemora a tarifa de 10% imposta pelos Estados Unidos. Um sinal de que o presidente americano não é protecionista e apoia o livre comércio. Essa relação entre Milei e Trump pode ser o exemplo do que o Brasil precisa. Líderes que priorizem a liberdade econômica e o desenvolvimento, em contraste com as políticas de esquerda que têm levado o país a um caminho de estagnação e crise. A Argentina comemorou a tarifa de 10% sobre seus produtos. Segundo o porta-voz da Casa Rosada, a medida confirma que o presidente americano não é protecionista e é a favor do livre comércio. A Luciana Tadeu, nossa correspondente em Buenos Aires, tem as informações. Me diz uma coisa, Luciana, os argentinos realmente acreditam que essa taxação foi de 10%, a mínima possível, porque existe uma amizade entre Milei e Trump? Luciana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, tem bastante discussão aqui. Inclusive, o porta-voz da Casa Rosada foi questionado hoje se é realmente um mérito dessa relação tão estreita entre Javier Milei e Donald Trump, a aplicação dessa tarifa de 10%, já que vizinhos com governos de esquerda, ou seja, que não são ideologicamente alinhados a Donald Trump, também tiveram aplicação dessa mesma taxa, como Brasil e Chile. E o que o porta-voz da Casa Rosada diz é que ele só pode falar pela Argentina, que não tem por que ficar analisando as taxas aplicadas a outros países, mas considera que essa tarifa beneficia a Argentina
e que é uma amostra, como você mencionou, de que Trump não é protecionista. Ele foi perguntado, inclusive, sobre se essas medidas tarifárias de Donald Trump atingem, afetam o livre comércio. E Manuel Adorno, porta-voz da Casa Rosada, diz que acredita que não, que é uma amostra de que Trump é a favor do livre comércio e que essas medidas tarifárias, primeiro, são um uso geopolítico por parte do governo dos Estados Unidos das tarifas, mas também uma resposta a países que têm altas taxas para importações ou que aplicam algum tipo de dumping. Então, por isso, essas tarifas, segundo Manuel Adorno, porta-voz da Casa Rosada, que afirma que Trump é sim a favor do livre comércio. E essa comemoração, que foi feita não só pelo porta-voz da Casa Rosada, mas também pelo próprio Javier Milei, que fez diversas repostagens hoje em suas redes sociais. Ontem à noite mesmo, após esse anúncio de Donald Trump, postou uma música da banda Queen, dizendo Friends will be friends, ou seja, amigos serão amigos, ressaltando aí essa relação boa que tem com Donald Trump. Javier Milei está nos Estados Unidos, tem expectativa de que ele tenha um encontro, nem que seja informal, com Donald Trump. Ele está em Mar-a-Lago, justamente onde mora Donald Trump, vai receber um prêmio de uma fundação, um prêmio que Donald Trump também deve receber. E não só está Javier Milei, como está lá também o seu chanceler, realizando diversas reuniões. Hoje realizou uma reunião com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, com a Argentina tentando apoio para conseguir o empréstimo do Fundo Monetário Internacional. São 20 bilhões de dólares que a Argentina está pedindo para o Fundo Monetário Internacional e que espera que essa boa relação com Donald Trump ajude como um apoio justamente para que o fundo libere esses recursos para a Argentina, que está vendo as suas reservas do Banco Central muito escassas e precisa desses dólares para flexibilizar o câmbio, o acesso à moeda estrangeira, ao dólar, que é controlado aqui na Argentina. Márcio. E falando em justiça, a situação dos manifestantes de direita no Brasil é alarmante. Enquanto a esquerda se beneficia de uma justiça seletiva, muitos inocentes estão sendo punidos de forma desproporcional. A justiça deve ser igual para todos, e a anistia não pode ser uma ferramenta para proteger apenas um lado. O que precisamos é de um sistema que trate todos com equidade, sem viés ideológico. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você, um dia, pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses.
chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovanna tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte, do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes, nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Se você se preocupa com o futuro do Brasil e quer acompanhar mais sobre esses temas, inscreva-se no canal e fique por dentro das novidades.